Gente, muito boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês todos são especiais para esse projeto, tá? E eu quero agradecer a disponibilidade de vocês por estar aqui nesse momento para nos ouvir, para mostrar para vocês que a gente não abandonou ninguém, ok? Estamos trabalhando, ok? Desde do meu último pronunciamento, né, prorrogando, né, o projeto, porque houve a necessidade técnica e de gestão para que a gente melhorasse mais algumas coisas internas e no que nós vamos falar agora, tá? O Bruno é hoje o meu parceiro e braço direito, ok? Muita coisa que o Bruno já falou comigo, ok? Então, eu gostaria que nosso projeto fosse marcado pela organização, não buscar informação de outras fontes a não ser do nosso grupo do WhatsApp, informações que sejam diretamente nossas, ok? E todos os líderes têm acesso a gente, podem mandar mensagem, a gente vai estar respondendo da melhor maneira, tá? E o meu foco aqui, né, está focado na parte de tecnologia, manter as coisas 100% funcionais, manter as coisas 100% transparentes, né? E o projeto continua em força total, tá? Desde a última live que eu me pronunciei, falando da prorrogação do projeto, houve melhorias no que diz respeito aos bônus de rede, não foi alterado valores, foi só a limitação, tá? Da profundidade da rede, antes que era infinita, né? Os 15% distribuído por infinito, agora é no máximo 20 níveis, tá certo? Isso permite também uma maior gestão e melhorias também na questão dos bônus e por aí afora, tá? Outra coisa, enquanto valores continuam do mesmo jeito, tá? 10% no primeiro indicado e 15% distribuído entre os 20 níveis. Houve também uma melhoria muito grande nas oportunidades das arbitragens, tá? O que é isso? Nós trabalhamos hoje com a moeda USDC.E, né? Só que o nosso sistema de varredura, né? Nós não temos apenas um sisteminha, né? Nós temos um ecossistema que faz uma varredura completa na blockchain da Polygon e ela detecta oportunidades de arbitragem em vários pares de moeda, tá? Então, essas oportunidades foram encontradas também em outros pares de moedas, chamado USDT, que muita gente conhece, o USDC e a moeda DAI, tá? Mantém-se a mesma filosofia, né? Você não está comprando moedas desconhecidas. Você está comprando moedas stablecoin, tá? Vocês podem reparar que na área de cliente sua, aparece lá já o SDT, já está sendo preparado essa arquitetura para jogar os contratos dessas moedas lá para devidamente autorização. O limite mínimo para a operação mantém-se nos $50, ou seja, se você quiser operar em todos os pares, basta depositar $50 em cada par que está lá no dashboard. E aí depois é só clicar no botão autorizar e você autorizar cada um deles. Eu vou ter um vídeo ao vivo, gravando, fazendo a minha autorização da minha carteira, para vocês verem. Vai ser gravado, vai ser distribuído no grupo, e aí vocês podem compartilhar à vontade para a sua rede e explicação, tá? É muito transparente isso daí, tá? Houve também muitas melhorias no que diz respeito a servidor, tá? Na parte interna, e é um aspecto muito relevante, tá? E daqui a pouco eu vou abrir também aqui o link na blockchain para que vocês possam ver algumas coisinhas que eu quero mostrar referente às transações no hash, tá certo? O Bruno, quer falar alguma coisa, Bruno? Bruno? Pronto, o Bruno talvez está off. Vou continuar aqui, então. Eu vou partilhar aqui a minha tela, gente, com vocês, para que vocês vejam aqui uma situação que eu quero compartilhar. Só um instantinho. Oi, Rubiano, não estou off, não. Que eu não estava conseguindo ligar o microfone aqui. Peço desculpa aí. Pode falar, então, Bruno, já uma introdução. Pela minha imperícia. Na verdade, acho que o Rubiano vai colocar a parte técnica aí, e com excelência, com certeza. E, em seguida, a gente vai falar aí a respeito da nossa inauguração, né, de quando a gente vai lançar, o porquê, para quê, né? Então, isso vai ser muito importante. Gostaria de reiterar aqui, tem muita gente perguntando, por que não posso falar, por que não sei o quê.
é porque hoje nós já estamos chegando a 300 pessoas aqui, né? Que bom. Na live. E se todo mundo quiser falar, gente, essa live só termina semana que vem, né? Então, o que a gente precisa fazer? Transmitir, né, as informações oficiais. Depois nós vamos abrir um espaço para que as pessoas possam perguntar no chat, pergunta inerente ao que está sendo falado hoje, tá? Perguntas do tipo, o contrato, smart contrato, plano de marketing. Nós não vamos responder essas perguntas hoje. Aconselho, nós já tivemos umas 3 lives antes. Todos já sabem aí o e-mail. Tem que ligar um microfone aí, gente. 2 pontos distintos. 5 pontos, só dá uma tangenciada ali, né? Por favor, alguém desliga os microfones. E aí, gente, o que acontece? Nesse primeiro momento, a gente vai falar realmente dos assuntos que tem que ser dito hoje. Entendo, as pessoas estão ansiosas por essas informações aqui. E aquilo que for, que a gente já tiver discutido massivamente, eu aconselho, quem tiver dúvida, procurar o seu líder e ele responder. E, evidentemente, se ele não conseguir responder, eu, à medida do possível, venho respondendo todos os líderes aí durante o dia, durante a semana, né? Evidentemente que eu tenho tido muitas perguntas no privado e muitas das vezes eu não consigo dar conta e nem responder na velocidade que eu gostaria. Mas, se preciso for, estarei à disposição, até mesmo para fazer outras reuniões, para a gente poder falar sobre os outros assuntos. Tá bom, gente? Roberto, toca aí. Muito bem, gente. Gostaria de novo de ressaltar aqui, por favor, eu gostaria de voltar a falar nos tópicos muito importantes que eu gostaria que fossem pilares do nosso projeto, tá? Principalmente, eu gostaria que o nosso projeto fosse marcado pela transparência, pela seriedade, pela organização e não transmitir informações sensacionalistas para as pessoas, e que fosse um projeto que os líderes tivessem essa seriedade de ensinar os seus afiliados a verdadeira educação financeira, né? Eu quero transformar a nossa ferramenta InsiderDebts numa plataforma de investimento onde as pessoas vão realmente ver que é possível ter um plano B, né? Ter uma saída e ter uma possibilidade de fazer mais capacidade de viver para a sua família e ter mais tempo livre para outras coisas que não só morrer de trabalhar, né? Então, mais do que nunca, aprendermos tecnologia. Nós temos já preparado uma plataforma de cursos sobre criptomoedas para lançar, também paralelo, onde é o InsiderDebts Academy, onde você vai poder fazer o seu curso, tirar a sua dúvida e se preparar, né, como líder para transmitir as coisas para os seus afiliados. Isso é muita coisa importante. Outra coisa que eu quero salientar para todos os senhores: nós não pedimos dinheiro para ninguém, ok? Que fique claro isso daqui. Qualquer pessoa que for aparecer no grupo do WhatsApp, a gente não tem como rastrear todo mundo, que aparecer solicitando, falando que deposita aqui, isso não vem da nossa parte. Eu sou categórico em dizer isso. Todo projeto que vai realmente despontar, que eu acredito que o nosso projeto vai fazer a diferença no mercado, vai também chamar a atenção dos pilantras para querer ludibriar os nossos afiliados e denegrir a nossa imagem. Então, eu gostaria, e está gravado isso, vai estar no nosso YouTube, nós não pedimos dinheiro de ninguém. Ninguém tem que transferir dinheiro para plataforma nenhuma. A primeira coisa que eu pensei nesse projeto é que o dinheiro fique na sua carteira, tá, gente? Então, é muito importante os senhores terem essa mente, né? Isso, o dinheiro fica na sua carteira, de sua posse, e nem se aparecer a pessoa mais persuasiva do mundo pedindo para transferir, não faça isso, porque não vem da nossa parte, ok? É muito transparente isso daí. Também gostaria que os senhores, ao falar do projeto para algumas pessoas, infelizmente, nem todos têm uma maturidade para investir aquele dinheiro que ela pode investir, né? Tem pessoas que vendem coisas dentro de casa para poder botar dinheiro no projeto, vende coisas, pede dinheiro a agiota, pega dinheiro de cartão de crédito. Isso não é a nossa filosofia, isso não é educação financeira, ok? Então, eu gostaria que esse seja um dos pilares nossos, de mostrar seriedade, né? O meu foco aqui não é ficar botando gente para receber comissão, é ensinar as pessoas a verdadeira capacidade que o mercado tem de melhorar as suas vidas através do conhecimento, da educação e da transparência, tá? Então, um dos nossos pilares aqui é a segurança, né? Estamos sempre focados nesse aspecto, né?
devidamente à questão dos smart contracts, devido a uma série de situações que a gente desenhou para que realmente tenha sucesso o projeto. Então, eu acho que esses são pilares muito importantes, que vão continuar sendo repetidos em todas as nossas reuniões, ok? E qualquer líder que estiver destoando dessas linhas gerais vai estar atuando fora das nossas diretrizes, entendeu? E eu gostaria que os senhores sensibilizassem através disso. Eu estou muito feliz, já estamos com mais de 2.000 carteiras conectadas, e eu não considero essas pessoas como clientes, né? São líderes, né? Eu acredito que a maioria aqui quer fazer sua rede, quer fazer o seu trabalho, né? Então, eu considero mais de 2.000 líderes cadastrados. É inédito isso, né? Um projeto que, em fase de pré-lançamento, tem essa quantidade de pessoas, de líderes interessados, pessoas que viram com bons olhos o nosso projeto, né? E nós não vamos mudar a nossa estratégia, que é a seriedade, a transparência, a segurança, né? E basicamente é isso. Bruno, você quer fazer mais um comentário? Enquanto isso, eu vou ativar aqui a partilha de tela para partilhar aqui umas informações com os senhores. Beleza. Acho que tá todo mundo me ouvindo bem aí, galera? Acho que muito bem colocado, Fabiano, essa última parte que você falou aí. Infelizmente, às vezes as pessoas, né, colocam os pés pelas mãos. E diante dessa possibilidade que a gente está trazendo aí para o mercado, para as pessoas, por mais que as pessoas consigam entrar somente com $50 e ter $50 na sua carteira e uma vontade de trabalhar e crescer, com certeza esse cara aí, em um mês, já vai estar vivendo de insider bets. Não precisa fazer loucura para isso. Não está partilhando ainda, está vendo? Eu estou aqui localizando, a janela já está aqui, mas não está aparecendo. Eu vou abrir de outra maneira, só um instantinho. Bruno, o seu som voltou a ficar daquele jeito, tá? Acho que desligou de novo. Eu mudei, porque eu não consigo, quando eu bloqueio o alto-falante, eu bloqueio também do meu celular. Que loucura. Faz o seguinte, Fabiano, me coloca de anfitrião também no celular, por favor, que aí eu mudo o som aqui de novo. Só um instantinho. Som. Beleza. Ele está bem abafado, estou ouvindo aqui no celular. Então, peraí, Bruno, eu vou colocá-lo aqui. Só um instantinho, Bruno. Aqui eu não consigo alterar o seu status de anfitrião para adicionar você como anfitrião, Bruno. Não sei por quê. Já te adicionei. Não tem problema, não. Agora está dando eco. Veja aí. Ok, adicionei. Não, Bruno. Vamos ver. Bruno Robrich. Ok. É o de cima. Já achei você aqui. Você está como anfitrião nos dois. Vamos ver. Perfeito. Só está dando eco esse troço. Pronto. Bruno, você vai ter que baixar o volume de um e fechar o microfone do outro. Já adicionei de novo, Bruno, como anfitrião. O seu celular é o que está... Qual a figura do seu celular, Bruno? É o que está com verde escuro ou verde claro? Pronto. Eu vou ver aqui a partilha de tela. Ótimo, está aqui, separador. O que vocês conseguem ver da minha tela, gente? Conseguem ver aí minha tela? Perfeito. Pronto, então é o seguinte, olha, conforme vocês podem ver aqui na minha tela, vocês estão vendo que é a Polygon Scan, certo? É isso aí, Polygon Scan. Isso. Então, nós temos do lado esquerdo o contrato, lembrando que essas informações que eu estou mostrando agora aqui na blockchain, nós temos um sistema nosso de segurança, um segundo sistema idêntico ao sistema principal, onde a gente executa todos os testes. Isso é uma prática comum na área de tecnologia,
faz um teste num sistema de segurança padrão, um sistema de teste, que é o mesmo sistema, para evitar qualquer problema com carteiras que já estão conectadas, apesar que ninguém autorizou nada ainda, não teria nenhum problema, mas a gente gosta de trabalhar com tranquilidade. Então, esse contrato não é o contrato oficial, é só para vocês verem aqui que está acontecendo as operações, né? Do lado esquerdo aqui, mostra um sinal aqui, olha, tá vendo que a primeira hash aqui tem um desenho aqui de exclamação, onde diz o seguinte, execution reverted. Ou seja, isso quer dizer execução revertida, né? Lembra lá quando a gente divulgou o projeto e falou para vocês que quando começa a fazer uma arbitragem, e a cotação do preço muda e não há lucratividade, o preço é revertido e o dinheiro volta para a carteira? Está aqui a prova, dessa informação. Está aqui na blockchain. Cada pessoa vai poder ter na sua área de cliente a hash que está executada na sua carteira. Então, toda vez que você vê na blockchain esse símbolo, é porque a transação foi revertida e o dinheiro voltou para a carteira específica. Então, é muito simples isso daí, tá? Só para vocês terem essa noção. Era isso que eu queria partilhar. Agora, eu vou partilhar o relatório específico, né, que nós vamos falar hoje também. Só um instantinho. Já partilhei, estão vendo a minha tela, gente? Sim, está abrindo. Abriu. Então, pronto. Nós temos aqui, então, qual é o começo? Aí, a nossa primeira frase. O que nós estamos construindo para vocês, né? É a pergunta que todo mundo quer saber, do andamento. Então, nós vamos começar. Olha, resultados concretos, infraestrutura robusta, o ecossistema está pronto para escalar, o lançamento oficial nunca esteve tão perto. Tá? Nós vamos falar hoje a data do nosso lançamento, tá, gente? Vai ser mais para o final. Né? Então, prezado líder, sabemos que você está ansioso pelo lançamento oficial e queremos que você saiba que nós também estamos. Né? Então, é isso, gente. Não tem ninguém, nesse exato momento, mais interessado que o projeto comece do que eu. Vocês podem ter certeza disso, né? Já são mais de 2 anos, quase 3 anos já lutando, testando, perdendo noite de sono, né? E a gente realmente trabalhando com seriedade para que o projeto chegasse no nível que está, né? Então, nós sabemos que todos vocês, né, têm uma ansiedade, vocês querem... A minha tela não está partilhando, gente? Eu recebi uma mensagem aqui. Vocês não... Sua tela não está compartilhando, Rubiano. Está compartilhando, aqui eu estou vendo. Eu também. Estranho, não estou vendo não. Está vendo só o vídeo. Porque estou partilhando a janela, aparece aqui na janela. Por que alguns ela não consegue ver? Eu vou parar a partilha. Eu vou parar a partilha e vou partilhar novamente. Só um instantinho. Aliás, dá um joinha aí quem está vendo a tela, gente, por favor. Pronto, está normal. Então, eu vou continuar, tá certo? Pronto. Então, continuando, então. Nós temos essa ansiedade, né, gente, de lançar o projeto e realmente fazer um projeto correto, transparente para todos vocês. Então, enquanto muitos projetos começam e depois vai consertando as coisas ao longo do caminho, não é esse o nosso objetivo. Foi detectado aqui mais oportunidades de melhoria e aumento da rentabilidade, né? O que já está pronto e funcionando, né? São 5 smart contracts publicados, eles serão publicados em breve, na atualização, porque eles estão rodando no nosso sistema de segurança, né? O nosso sistema de backup, né? Para teste, e vai ser, quando tudo estiver finalizado, vai ser transmitido para o nosso sistema principal. Também existem 32 bots de arbitragem em operação, bots de alta frequência, né? Hoje, aqui está 1.500, mas hoje já foi atualizado esse valor, tá? São mais de 2.000 líderes já cadastrados. E nós temos um sistema de monitoramento 24/7, tá? O nosso sistema, ele tem capacidade de fazer 100 verificações por segundo em cada rota de cada moeda. Então, nós investimos pesado na área de TI, na área de servidores, para que nada falhe na nossa operação, né? Quais são os marcos técnicos que já foram alcançados? Olha,
o contrato de execução bilateral publicado na Polygon Scan, o contrato de arbitragem triangular, né? Essa é a novidade, né, que nós lançamos agora, né? Logo após que eu lancei a live prorrogando, né? Os nossos sistemas de arbitragem e nossos sistemas de rastreio detectou oportunidades também na arbitragem triangular, né? E na arbitragem triangular vai aumentar drasticamente a nossa rentabilidade. Eu vou falar já algumas projeções. Tem alguém fazendo aí sinais obscenos aí no grupo? Por gentileza, quem puder remover. Ok? Alguém pode excluir esse cara? Lucas Carvalho. Eu já teria a imagem dele, mas ele está fazendo novamente. Vamos ver se a gente consegue excluir ele. Infelizmente, tem que excluir. A gente respeita as pessoas aqui, a gente está aqui com seriedade, não tolero brincadeiras. Isso aí, realmente, isso para mim é inadmissível, tá, gente? Os anfitriões aí, por favor, me ajudem, tá? Depois, o sistema de flash LOAN integrado, né, como vocês já sabem que já foi falado em outras lives, vai voltar a ser explicado novamente, né? A área de cliente, né, o dashboard de cliente, como vocês viram, foi melhorado também o aspecto das taxas de gás, né? As taxas de gás é o que come a maior parte do lucro, então melhorou essa questão das taxas de gás, ok? O sistema de bonificação da rede em até 20 níveis, foi falado, né, com o Bruno, né, em outros níveis, e a gente decidiu implementar. Todas essas alterações, gente, precisam ser refletidas no smart contract, tá? Então, não adianta a gente alterar uma coisa, depois ter que alterar outra, então vai ser feito todas as alterações das arbitragens espacial, normal, que já está sendo feita. Foi implementado agora as oportunidades de arbitragem triangular, que vai aumentar drasticamente a nossa rentabilidade, né? E essas operações vão ser todas feitas em conjunto de uma vez só, para não ter que ficar remendando depois, né? Isso é muito importante, vocês terem a noção, tá? Nós temos centenas de bots de alta frequência, operando 24/7 em servidores dedicados de última geração, né? A infraestrutura, latência ultra baixa, tá? Nós temos uma latência muito mais rápida do que outros softwares tradicionais de arbitragem de criptomoedas, tá? O nosso sistema, o nosso site e também o dashboard, ele está preparado também para mais de 10 idiomas, né? Então, outros países que conhecerem o nosso projeto, na língua espanhola, língua inglesa, e dentre essas línguas todas que está aqui mencionando, inglês, espanhol, português, francês, alemão, né? Na África fala muito francês, o pessoal gosta muito desse tipo de mercado lá, então está aberto para um projeto global, tá? O nosso sistema de referido, né, criptografado, com dados protegidos e a estrutura da rede gravada, ou seja, quando você cadastra a tua rede, ela fica gravada permanentemente no contrato e não tem como mudar, né? Por isso que é muito importante os senhores terem um cuidado enorme com as palavras, as 12 palavras das carteiras dos senhores, né? Porque se você perder acesso a essa carteira, eu não consigo te ajudar, porque é você que é o responsável pela sua carteira. Isso é muito importante, tá? Quais que são os ativos que são suportados pelo nosso sistema, né? Começou, né, em USDC.E, né? E depois nós detectamos, o nosso sistema de rastreio de oportunidades detectou também oportunidades em USDC, USDT e DAI. Então, todos isso já está ativo dentro do sistema, só falta publicar a última publicação, que isso é coisa rápida, nós só estamos fazendo ajustes finais, né, disso, tá? Quais são os protocolos, então? QuickSwap V3, Uniswap V3, QuickSwap são as exchanges, né? As exchanges descentralizadas que nós trabalhamos, né? SushiSwap V2, Balancer V2, Flash Loans EAVE e Flash Loans Balancer, ok? Por que demora e por que vale a pena, né? Diferente de projetos que lançam contratos básicos e dependem de sorte, estamos construindo um ecossistema completamente de arbitragem automatizada, com 3 camadas de execução. Camada 1, arbitragem bilateral, já está pronta, né? Que é a arbitragem tradicional, tá? Camada 2, arbitragem triangular, que já foi implementada essa semana e já está rodando os testes dessa arbitragem. Eu gostaria de salientar aqui para os senhores o seguinte: só de ter implementado a arbitragem triangular, eu já confirmei com o meu TI, ele me autorizou a dizer isso aqui em reunião,
né, nós vamos conseguir atingir, né, de 0,5% a 2% ao dia, só com a implementação dessa arbitragem triangular, ok? Então, mas a regra de divulgação é a mesma, que eu quero que os senhores mantenham. Nós trabalhamos com rentabilidade variável, renda variável, né? Não estamos a falar aqui que vai ser garantido A, B, C valores. Nós estamos trabalhando para entregar o melhor resultado possível para os senhores e para todos os clientes, seja ele investidor, seja ele líder de rede, ou seja ele apenas uma pessoa que quer usar apenas a ferramenta por curiosidade. Então, se você quiser fazer rede, você vai ter lucro. Se você não quiser fazer rede, você vai ter lucro também do mesmo jeito, tá? Então, é muito interessante, uma perspectiva de 0,5% a 2% ao dia, só pela implementação dessa arbitragem triangular é fenomenal. Tá? Só isso daí, só essa alteração já vai valer a pena a espera do nosso lançamento. Tá? Camada 3. Foi feito também melhorias na questão do Flash Flow. Né? Ele utiliza empréstimos instantâneos, ou seja, nós já falamos sobre isso em outras lives. Eu vou só fazer uma observação rápida aqui. O Flash Flow é a capacidade que nós temos de transacionar com 10 vezes ou até 100 vezes o capital que eu tenho e obter o lucro sobre o total que pegou emprestado e depois a gente devolve esse dinheiro para as empresas que forneceu o empréstimo, pagando as taxas, né? E a regra da reversão continua. Se começar a fazer um empréstimo de Flash Flow e aquela operação reverter, o dinheiro volta para todo mundo do mesmo jeito, sem nenhum problema, tá? Então, nós estamos construindo, gente, algo que é para durar, né? Cada contrato é publicado, é imutável, né? É imutável e não pode ser alterado nem por nós, né? Isso é a verdadeira segurança do DeFi, né? Então, eu acredito que nós estamos revolucionando. Se muitas pessoas estão demonstrando interesse, estão ansiosas, é porque viu que a nossa proposta é uma proposta diferenciada, é uma proposta que é voltada realmente para a seriedade, a educação financeira, a transparência, tá certo? Então, eu acho que isso é muito importante que eu continuar sempre frisando isso daí. Eu quero que todos nós cresçamos juntos, né? Porque juntos nós somos mais fortes, tá, gente? Então, olha, qual é o progresso geral, então? 95%, isso são projeções, tá? Do que está agora, né? 95% da infraestrutura e contratos, dashboard e experiência do usuário, 85%, falta a gente fazer alguns ajustes lá ainda de melhoria, né? Sistema de recompensas em rede já está 100%, já está corrigida essa situação. Otimizações finais e testes de segurança está no meio do caminho. Como eu falei para os senhores, é porque nós estamos usando um sistema de backup, né, um sistema de segurança que a gente usa para teste, e depois essas alterações vai ser refletida no nosso sistema principal, tá? Mas também, depois que tiver fechado esse aspecto de testes, de rodagem, de estatística, vai ser feito realmente a transmissão rapidamente, pula por 100% isso daqui, tá bom? Tá na metade aqui, é porque realmente está no outro sistema que nós temos de teste, por isso que está nessa situação. Modelo de recompensas, né? Continua do mesmo jeito, tá, gente? Você, investidor, recebe 60%, quem te indicou 10%, rede de uplines em até 19 níveis, 15%, protocolo, 15%, tá? Tudo registrado na blockchain, transparente, tá? E por que você pode confiar na gente? Gente, olha, os contratos são verificados, os contratos são imutáveis, nós não ficamos fazendo custódia dos seus ativos, tá? O dinheiro fica na sua carteira, em todo momento, né? Você pode manusear o seu dinheiro a todo momento, tá? Aprovação revogável. Se você começar a usar a nossa ferramenta e você decidir parar, é só você voltar no seu dashboard, clicar no stop e parar, e você para de ganhar dinheiro, ok? Pronto. 0 taxas para ativar. Ou seja, nós não estamos cobrando aqui taxas de ativação. Em momento algum, a gente pede dinheiro para ninguém. Nós não vamos pedir e nunca pediremos dinheiro para ninguém, ok? Aqui, 0 taxas para ativar. Você só precisa ter os $50 nos pares que você desejar operar, ok? Se você quiser botar o dinheiro naqueles pares todos que eu já falei lá em cima, é $50 em cada par, na sua carteira. Lembrando, todos aqueles pares têm que estar na rede Polygon, tá? Isso é muito importante os senhores terem essa noção, tá bom? Lucro real de arbitragem, a diferença de preço entre mercados reais. O que eu quero dizer com isso?
O nosso sistema, ele é muito interessante porque nós trabalhamos com a discrepância de preço. E aí, para mim, tanto faz se o Bitcoin subiu, desceu, se o Ethereum subiu, desceu, se as moedas estão em crise, etc. Porque o meu objetivo é explorar as diferenças de preço entre uma corretora e outra. Então, nós não vamos fazer trade com seu dinheiro. Trade, numa linguagem de mercado financeiro, é como se você fizesse uma aposta, né? Trade é uma especulação. Você acredita que o ativo vai naquela direção que você investiu. Se você comprou, você acredita que aquele ativo vai subir. Se você vendeu, você acredita que aquele ativo vai descer. Não é o nosso caso. Nós estamos comprando de um lado, vendendo no outro, já com preço e lucro já garantido. Pagamos as taxas de gás. Repetindo, as taxas de gás são pagas pelo nosso sistema, né? Isso é muito importante. Você só precisa ter as moedas stablecoin na sua carteira, tá? O que é isso aqui, ó? Sem lockup. Não há período de bloqueio, né? Seu capital é sempre seu e fica na sua própria carteira. Você é único no mercado, tá, gente? Agora, eu gostaria de observar o seguinte. Se vocês querem ver a ferramenta trabalhar e você entender a profundidade e a capacidade da ferramenta, é interessante que vocês coloquem lá um valor e deixem ele até o final de 30 dias, ok? Até o final de 30 dias. Ao final de 30 dias, você vai ver a rentabilidade global da ferramenta. Por que eu digo isso? Tem muitas pessoas que vamos supor que dê um lucro de $5 hoje, o cara saca 3, né? É como se você tivesse uma árvore e você, todo dia que viesse um galho novo, você vai lá e podasse a árvore. O saque na sua carteira é isso. Você pode sacar, tá, gente? Né? Isso é apenas uma dica que eu estou dando para vocês, né? Coloque aquele dinheiro que não vai te fazer falta, aquele dinheiro para você entender o funcionamento da ferramenta. É muito importante você primeiro conhecer o que você está utilizando para depois você replicar a ideia, certo? Nós temos muito interesse que o nosso projeto cresça, mas eu gostaria que todos os líderes, todas as pessoas que estão atualmente conectadas e vão começar a trabalhar conosco, entendam realmente o que estão fazendo, para que assim você possa realmente estar transmitindo da maneira correta. Aí você pode abrir até a sua própria carteira e mostrar, está aqui as operações na minha carteira, na minha dashboard e por aí afora, né? Quais são os passos antes do lançamento, tá? Finalização dos upgrades do dashboard, testes finais de segurança, onboarding automatizado para novos investidores, né? Ou seja, vai poder continuar cadastrando pessoas até o lançamento. Eu gostaria realmente de agradecer vocês pela confiança, pela realmente oportunidade de vocês começarem comigo nesse projeto, né? E vocês estão tendo a oportunidade de ver algo grandioso começando, tá, gente? E eu quero dizer de antemão, então, a data para o nosso lançamento será dia 30 de abril, tá? Então, já está a data cravada, 30 de abril, estaremos começando o nosso lançamento e vai ser a revolução no mercado, tá? Nós vamos continuar publicando atualizações semanais, né, de tudo que está acontecendo, e vocês têm o nosso respeito, o nosso compromisso, né? E toda a equipe nossa está focada em transmitir para vocês todas as informações que os senhores achem relevante que vocês precisem, tá? Tá bom? Bruno, você quer falar alguma coisa, Bruno? Quero sim, Rubiano. Quero falar sim. Eu queria liberar o som quem puder aí, eu não estou conseguindo liberar o som do meu outro alto-falante aqui. Desse Bruno Halbrecht aí. Alguém pode liberar o som do outro celular, por favor? Ok, só um instantinho. Eu estou com dificuldade aqui porque acho que aqui o pessoal não está me ouvindo bem, não é isso? Isso. Dá para ouvir, Bruno, só que o som está grave. Se você falar pausado, dá para ouvir. Fica melhor. Dá para ouvir, exatamente. Então tá. Eu vou tentar falar de forma bem devagarzinho para vocês poderem entender bem, tá? Tentar não falar rápido, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que agora a pergunta que vem agora, e eu acho que é a pergunta mais importante da noite, não desmerecendo nenhuma informação que o Rubiano falou, né? Mas as pessoas se encontram muito ansiosas de respeito ao lançamento, né? Na segunda
naquela segunda, foi passada, né, Rubiano? Eu identifiquei aqui que tinha que fazer uma alteração na rede. A gente não podia lançar o projeto com aquela alteração. Naquela ocasião, nós só tínhamos a arbitragem espacial, né? E, a partir dali, tinha várias atualizações para se fazer no sistema, e a gente conversou incansavelmente, né? Eu, o Rubiano e a equipe do lado de cá. Eu falo para vocês que eu fico aqui em cima do muro. Às vezes o Rubiano fica meio zangado comigo, às vezes a rede fica meio zangada comigo, mas no final das contas, todos nós estamos aqui fazendo um trabalho para ser o melhor trabalho possível, para ser o projeto das nossas vidas, né? Realmente, o nosso projeto, o Rubiano já colocou muito bem, acho que eu não preciso bater nessa tecla, mas é um projeto que nasce sem prazo de validade, né? Então, a gente vai ter todo o tempo do mundo para trabalhar dentro desse projeto, e se Deus me livre e guarde alguma coisa acontecer, é importante lembrar que o dinheiro está em vossas carteiras. Então, nós não temos problema em relação a isso. Então, baseado nessa informação, vocês já sabem que o que depender do Rubiano, toda a equipe lá do Rubiano, e acho que de todos nós, esse projeto não vai morrer nunca, né? Eu queria falar isso com segurança, isso é realmente maravilhoso. Eu vou dar um exemplo aqui, né, clássico. Imagina que você está indo para uma festa com a mulher de sua vida, né? Ou seja, no meu caso, a minha esposa, né? Casada ali há 20 e poucos anos. Poxa, se eu vou numa festa de gala com a minha esposa, eu não posso ir de short e camiseta. Tem que botar um terno bonito, um perfume bacana. Hoje a Insider Dex, ela vê a visão da Insider Dex para conosco. Eu me incluo nessa. Eu também sou um líder dentro desse negócio, né? Ela tem uma visão da gente muito importante. É a esposa esperando na festa, né? Então, não adianta que nós, tanto eu, do marketing, quanto o Rubiano, a gente vai se moldar e se podar, se necessário for, para que a gente possa entregar o melhor de nós. O melhor de nós. E por que eu falo isso? Eu e o Rubiano já temos um convívio de mais de 10 anos. E muitas vezes eu era mais ousado nas operações e o Rubiano, não, Bruno, não. Pelo amor de Deus, esse lote aí não está legal, não. Ô, Rubiano, mas a gente vai puxar 5% de lucro? Bruno, não está legal. Você precisa realmente melhorar essa tua gestão. E a coisa não acontecia. Era um ajudando o outro. Isso não vai mudar. Tá? Isso não vai mudar. Hoje, eu conversei ontem com alguns líderes, né? Os líderes que aqui estão, alguns deles estão aqui, eu incansavelmente parei o meu trabalho aqui no tradicional, conversei com todos, porque eu queria descobrir o sentimento dessa liderança. Evidentemente que eu tive ali diferentes opiniões sobre o lançamento desse projeto. Tá? Essa opinião, para mim, ela é importante, mas no final das contas, o que vai ser decisivo para que eu tome uma decisão em relação ao nosso projeto, simplesmente é olhar para os números e o bem-estar da empresa e de cada um de nós. Tá? Lembrando, se a empresa sem clientes, ela morre, em termos, né? E nós, sem uma empresa séria para trabalhar, também morremos pelo caminho. Então, doa quem doer, decisão tem que ser tomada de alguma forma, e eu entendi que se nós ligássemos o sistema, por exemplo, hoje, com apenas a arbitragem espacial, nós iríamos ter um resultado entre 8 não. Se fosse um mês completo, teríamos ali 10% no máximo. Tá? Que já é um resultado muito interessante. Mas se liga hoje, por exemplo, na metade do mês, nós terminaríamos o mês, se por sorte não pegar um flash no ano, né? Nós teríamos aí um resultadozinho aí de 4%. Eu acho que não seria legal, principalmente para as pessoas que têm $50 na carteira, que é a grande maioria. Né? Certíssimo. Eu gostaria... Ok, pode falar, Bruno. E assim, é importante lembrar que
nesse momento já está subindo, né, Roberto? A arbitragem triangular, que tem demonstrado ali um resultado de 0,5% a 2% ao dia. Isso junto com Flash Noan, isso sem contar, aliás, melhor expressar dessa forma, sem contar Flash Noan e sem contar a arbitragem espacial. Exatamente. Eu acredito, pelos resultados de testes, que nós vamos alcançar algo em torno de 30% a 60%. Resultado passado não é certeza de resultado possível. Não é certeza de resultado futuro. Porém, o governo nem gosta que fala isso. Mas eu acho que é importante eu passar para você, independente do que o governo pensa desse tema, o meu ponto, a minha visão de negócio, tá? E outra coisa que é importante a partir de agora, lembrarmos que se a gente der um start, isso falando como líder, de um sistema meia-boca, quando é meia-boca, porque ele não está em força total, isso vai fazer com que a tua rede, líder, não trabalhe com vontade, com disposição, né? E você não vai crescer. Um líder que trabalha 6 meses e não demonstra resultado real, ele morre. Ele morre. E cai em descrédito, até mesmo para aquelas pessoas que você chamou, que não vai dar o crédito necessário para você. Ele vai falar, poxa, cara, tu falou que o negócio era bom pra caramba. Passados esses 6 meses que continua na mesma coisa. O que mudou na tua vida, né? E eu gostaria também de ajudar aqui, Bruno, o pessoal a achar também uma coisa que eu esqueci de partilhar. Eu vi algumas perguntas aí no grupo, né? Foi falado que no site nós temos uma calculadora, né? Uma calculadora de comissões, né? Vocês estão conseguindo ver a minha tela aqui do nosso site principal, do nosso site institucional? Está visível sim, Rubiano. Está aparecendo, tranquilo. Então, quando vocês entrarem no nosso site e vocês ir lá no final do site, lá embaixo de tudo, a gente colocou essa calculadora meio que escondida, né? Para não dar aquela ideia de rede, que a pessoa vai entrar só se fizer rede, aquela coisa assim. Então, tá um link cá embaixo, do lado direito, cá embaixo está escrito assim, ó, interessado em ferramentas de indicação. Aí você clica, aí aparece aqui a calculadora, tá vendo? Bonito, olha, tá aqui, 10% do indicado direto, 15% dos uplines. Aí vamos colocar hipoteticamente aqui, ó, vamos imaginar que o resultado de uma operação, tá? Ou de um mês. Vamos imaginar que esses $1.000 aqui é o resultado de um mês todo, ok? Mas aí você simula e projeta da sua melhor maneira, tá? Essa calculadora também vai fazer um cálculo, ela vai sofrer uma outra atualização, que você pode colocar a quantidade também de líderes direto, ok? De pessoas diretas sua. Aqui só está falando na linha direta, tá? A tua linha principal, não na linha lateral, né? Então, aí você coloca, por exemplo, quantos uplines você tem? Vamos pôr 10 uplines, né? Aí ela te dá a comissão. Cada upline recebe $15. O protocolo recebe 150 e por aí vai. Então, ajuda os senhores a fazerem aí um cálculo, uma projeção, e eu acho isso também relevante mostrar para vocês, que eu não tinha mostrado antes, né? Pode continuar, Bruno, pode falar. Então, eu entendo que esse lançamento é de suma importância. Até essa arrancada inicial que a gente vai dar, ela precisa realmente de um sistema totalmente estruturado, funcionando 100%. Tá? Não vai dar para trabalhar com um sistema mais ou menos, porque isso vai tirar força da sua rede. Então, se eu fosse me basear na emoção de todo mundo, eu ia encher o saco do Rubiano e apertar esse play hoje, tá? Mas... Gente, olha, os anfitriões aí, por favor, tá tendo algumas mensagens aí estranhas aí no grupo. Veja o que está acontecendo. Maria Josiane fazendo um comentário obsceno aí no grupo. Maria Josiane. Isso, deixa comigo, só um minuto. Tem que tomar cuidado com o que a gente convida para lá. Realmente tem que ser uma coisa bem... Foi bom a gente ter colocado bastante administradores aí. Por favor, meus anfitriões, meus co-anfitriões, me ajudem aí, porque realmente tá estranho isso aí. Né?
Ok? Então, gente, veja bem, voltando a revisar alguns tópicos, né? Vai ter mais de um par a ser negociado. Se você quiser continuar só com o SDC.E, ok, né? Eu quero 2 pares, ok, também do mesmo jeito. Você não é obrigado a colocar um saldo em todas as moedas. É democrático, tá? Você realmente vai ter a oportunidade de escolher a quantidade de pares, no caso, dos pares que estão lá, né? No caso, as stablecoins, para fazer a sua negociação, tá bem? Bruno, quer liberar agora para o pessoal perguntar sobre o tempo? Desculpa, Bruno, desculpa, eu interrompi você, peço desculpa. Não, tudo bem. Só para avisar a galera o seguinte, que esse arranque inicial, ele é muito importante para toda a equipe. Então, pensei muito nisso daí, conversei com vários líderes, como eu havia mencionado antes, e entendo que hoje a gente precisa da ferramenta 100%. 100%. Não dá para a gente pegar e entrar para o mercado demonstrando metade da nossa capacidade e daqui 15, 20 dias parar para subir contratos novos. Essa tecnologia Web3 ela é nova para mim, eu estou me adaptando ainda a isso. Não é como tu ter um sistema comum, uma plataforma comum, que tu para meia-noite, quando todo mundo está dormindo, 1h da manhã, bota o sisteminha para subir, em meia hora está resolvido, e no outro dia o cara já acorda lá com uma atualização nova na plataforma. Quando envolve smart contract, a coisa não é assim. Hoje o Rubiano teve a oportunidade de explicar isso, eu pude entender um pouco mais sobre esse sistema, e o que acontece? Se a gente tiver trocar o pneu que o carro andando, nós vamos sofrer muito mais, vai dar muito mais dor de cabeça, porque teremos muito mais pessoas dentro do negócio. Então, eu pedi o Rubiano hoje, que ele inaugurasse o nosso sistema no dia 30, a gente pegar o mês inteiro completo e não ter nada para fazer no sistema, absolutamente nada. E tudo, claro que atualizações a gente vai sofrer ao longo dos anos. A tecnologia não para de trabalhar nem um minuto. Porém, eu entendo que até lá a gente tem que se organizar, tá? Tem que trabalhar em cima do que a gente tem e entregar todo o projeto no dia 30. E lembrando também, eu queria colocar aqui, que eu pedi hoje para fazer um relógio da contagem regressiva até no dia 30, tá, gente? E, sinceramente, eu entendo muito a ansiedade de todos. Ninguém está mais ansioso do que o Rubiano, do que eu, e do que a galera. Quem está esperando mais tempo aí é 5 meses. Eu estou esperando há praticamente 1 ano. O Rubiano está há 3 anos trabalhando nesse projeto, investindo tempo, dinheiro, e realmente não tem por que esse negócio não acontecer. Tá? E eu queria só deixar claro que, óbvio, a galera está falando de Boomerang, está falando de outras empresas e tal. Eu entendo que se tenha machucado muita gente, mas, infelizmente, esse preço a gente não pode pagar. Tem coisas que realmente a gente não consegue controlar, principalmente o que for inerente a pensamentos, a sentimentos, né? A gente quer muito entregar algo satisfatório para todos os membros dessa rede, mas também entendemos que não vamos conseguir agradar todo mundo, tá? Infelizmente, essa é uma meta que a gente tem, mas a gente sabe também que muitas das vezes ela é inalcançável, né? E termos de segurança, sistema e a boa funcionabilidade da empresa, isso é inegociável, tá, gente? É muito importante que a gente consiga entender isso. Infelizmente, a gente não pode tomar decisão pela emoção, e sim pela razão, e números são indicativos que a gente precisa ter. Apesar de eu ter conversado com muitos líderes, tá, gente? A opinião ficou bem dividida em relação a isso, bem dividida. Tem líderes aqui importantíssimos que pensam diferente disso, e tem um que pensa da mesma forma. Então, nós vamos tocar. Esse relógio sobe hoje ou amanhã, Rubiano? Eu acho que amanhã já está online já, o relógio. Então, é isso. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está aberto, por favor.